Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo se dirige a eles tendo pleno conhecimento da qualidade espiritual dos irmãos. Ele já sabia que aqueles fiéis de Tessalônica eram instruídos corretamente, ao contrário do que vemos hoje em dia nas igrejas. A maioria das pessoas que vai a uma igreja, ou que pertence a uma igreja, entre aspas, não possui um conhecimento mínimo do que é bíblico ou não. É tanto crente que ainda acha que Yad Sevaot é uma trindade, gente que não sabe para que serve o dom de língua, gente que tem um sonho e não sabe dizer se o sonho é revelação ou não. Os fiéis messiânicos do primeiro século eram instruídos corretamente desde o primeiro momento em que eram chamados para o reino de Deus. Desde o primeiro momento. Isso faz a diferença. Isso que os crentes chamam de evangelizar, nem isso eles não fazem corretamente. Porque eles não abrem a boca, não explanam, não sabem usar um assunto que surge para introduzir a palavra de Deus. Eles não conseguem declarar que o cristianismo é torto, porque eles nem saberiam dizer por que o cristianismo é torto. Eles apenas seguem uma religião. Eles dão um papel e vão embora. Aí é que a pessoa pega aquele papel cheio de letra pequena, parece até uma página de jornal. Se é para falar com as pessoas através de folheto, de papel, pelo menos deveriam entregar uma mensagem resumida só para chamar a atenção da pessoa inicialmente e instigar a pessoa a querer ir e saber mais. Mas nem nisso pensaram. Essas pessoas que agem assim, elas não estão prestando um serviço ao reino de Deus. O indivíduo pensa que está fazendo uma grande obra, mas na verdade ele está apenas ajudando a manter um erro. Um erro que ninguém sabe quem foi que inventou. Desde quando os fiéis pararam de falar com as pessoas a respeito do reino de Deus e começaram a dar papel. Ninguém sabe quem inventou isso. Ainda tem cristão que acredita que um dia o Espírito de Deus será retirado totalmente do mundo. Mas não existe isso, essa teologia é recente. O Espírito do Deus eterno não vai ser retirado totalmente do mundo. Nem faz sentido pensar nisso, porque o texto bíblico nos mostra que quando Yeshua voltar para reinar, ainda terá servo fiel na terra, suportando todas as perseguições e agruras. E só é possível ser fiel a ele se tiver o Espírito dele. Dentro dessa geração atual, na verdade, ninguém é digno de ser transformado sem morrer. Isso será uma espécie de prêmio para quem conseguir suportar tudo de ruim no anti-Messias, tudo, até Yeshua vir. Não é coisa para a gente agora. Você pode até não ser aquele fiel poderoso que realiza grandes proezas em nome do Senhor Yeshua. Mas como diz no texto da Didaquê, se você não pode fazer tudo, faça o que puder. A gente faz o que pode para ir suportando o jugo do Senhor Yeshua. A gente cai aqui, levanta ali. A gente vai levando, buscando a misericórdia dele, o favor dele. Como diz o título da explanação, procure ser um tessalonicense, seja como um. As cartas de Paulo nos mostram como eram aqueles irmãos. Os fiéis de Tessalônica, eles eram bem firmes e sólidos na fidelidade e no amor fraterno. E quando nós lemos a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo já começa a carta reafirmando sua alegria por ver como os irmãos são fortes no amor, na fidelidade, na esperança. Os de Tessalônica eram como os de Bereia, eles eram nobres, porque eles procuravam saber como as coisas funcionavam realmente. Eles não apenas ouviam uma palavra e aceitavam. Depois que a Querrilá virou igreja, a pessoa ouve o pastor falar uma coisa e aceita. Eu já vi pregador em igreja dizendo que Deus mandou ele fumar para servir de sinal, para não sei o que. Ou seja, o cristão hoje em dia não é como o pessoal de Tessalônica. Eles não têm estrutura no amor, na fidelidade, na esperança, no conhecimento do nosso Senhor Yeshua. Eles apenas ouvem o pastor e aceitam. Como eu já cansei de ver pessoas dizer, eu confio no meu pastor. Você fala, fulano, você sabe o que quer dizer isso aqui na Bíblia? Não sei, vou lá perguntar ao meu pastor. Eles não são como os de Tessalônica. Muitas coisas que Paulo fala aos irmãos de Tessalônica na carta, se refere dizendo coisas assim, isso, vocês já sabem. Isso, aquilo outro, vocês já sabem. Como vocês já sabem, é isso. Ou seja, ele sabia que os irmãos tinham a estrutura de fiel. Hoje em dia as pessoas têm apenas estrutura de religioso. E por isso estão, a maioria, fora do que realmente deveria ser. Mas fica aqui esse alerta para nós, usando os irmãos de Tessalônica como referência. Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Tessalônica, expressando que estava alegre com a estrutura e a qualidade espiritual dos irmãos.
Eles não apenas tinham o amor pela obra de Deus, não apenas a esperança messiânica, não apenas o amor fraterno, vendo os irmãos como família espiritual, mas eles procuravam adquirir o conhecimento espiritual que está ali, disponível para a gente, no texto sagrado. Mas as pessoas hoje em dia elas não têm aquela coisa de querer ter o conhecimento espiritual. Elas querem ficar debatendo. E debate não serve para nada. Porque quando Paulo escreveu a Tito, ele disse: fuja de debate, debate não serve para nada. Debate só serve para um achar que está mais certo do que o outro. E quando Paulo fala aos irmãos de Tessalônica a respeito da vinda de Yeshua, falando sobre o chamado arrebatamento, como a gente diz, porque num piscar de olhos seremos transformados e não sei o quê. Essa é a esperança messiânica. Claro, não era para aquela época e nem é para essa época, mas a esperança messiânica já estava descrita dentro do próprio texto sagrado. E Paulo falou aquilo com os irmãos, tendo a noção de que os irmãos sabiam o que ele estava falando. Hoje em dia a gente fala certas coisas e as pessoas parecem que nunca ouviram falar daquilo. Você já teve essa sensação? Às vezes você está pregando uma mensagem, como eu já preguei em igreja várias vezes, você fala uma coisa, a pessoa está com aquela cara de que nunca ouviu ninguém falar aquilo. Isso é prejudicial para a saúde espiritual. Os irmãos precisam não apenas ter amor pela obra de Deus, não apenas a esperança messiânica, não apenas a fidelidade a Yeshua, ser leal ao que está escrito na palavra dele, mas precisamos adquirir o conhecimento que ele já deixou disponível para nós. Sejamos tessalonicenses.